confesso-lhe que aos tempos li o livro do Jaime Nogueira Pinto, não sei se sobre... e fiquei absolutamente, sim, exatamente. E fiquei absolutamente impressionada com o relato de facto, é um herói. É um relato do herói, naqueles anos conturbados, portanto, da sua fuga de Luanda, e depois a maneira como foi rescatado. Porque isso também fala muito da história deste país, que é pelo menos. Portanto, vamos começar por atualidade. Na sexta-feira, quando nós chegámos à escola, uma das coisas que me impressionou, estava eu com o Carlos, com o meu colega, e as pessoas estavam à volta, todas comentavam isto. Era há uns tempos, e aos tempos muito curtos, era impensável que as televisões públicas, os órgãos de comunicação social públicos estivessem a acompanhar a visita de um líder de um partido da oposição. E, portanto, as pessoas estavam tão surpreendidas com a sua presença quanto com o facto de estar a ser acompanhado pela comunicação social. Portanto, a minha pergunta é, e ela também é uma provocação, algo mudou neste país e não foi a Casa CE que promoveu essa mudança ou que a protagonizou? Eu considero que é importante estabelecer o contexto. E o contexto temos que assumir que Angola é um Estado viável, um país viável. Tem um território imenso, tem uma população aceitável, embora para o território angolano, Angola tem pouca população. Angola, se viável, também precisaria ir de cerca de 50 milhões, 60 milhões. Nós distribuída de formas muito desiguais. Exatamente. Portanto, temos população e, sobretudo, a população é muito jovem. A faixa etária juvenil é a maioria da população. Temos recursos imensos. Os nossos problemas têm sido os regimes políticos que nós tivemos desde a independência. Neste momento vivemos desafios e oportunidades. Nós tivemos a transição da era de conflito para a era de paz, que eu considero que foi uma transição que foi concluída, e as outras duas transições não foram concluídas, que a transição do Estado totalitário de partido único para a democracia. Nós ainda somos um país em transição para a democracia. Essa transição não está concluída. É por isso que todos nos admiramos quando vai haver pequenos factos, pequenas coisas novas positivas. Faz parte desse esforço de transição. Porque até o advento do presidente João Lourenço estávamos a viver um regime autoritário. Agora este é um momento de desafios e oportunidades. Não sabemos. Dependerá muito de qual a visão o presidente João Lourenço tem de Angola que ele sonha. Dependerá muito da coragem de assumir determinadas transformações. Mas qual é, até porque já esteve reunido com ele no Conselho da República e obviamente que já e também o conhece, mas qual é o sonho, ou qual é a percepção que o Sr. Presidente tem do sonho do Presidente João Lourenço? Porque ele ainda governa com as mesmas elites. Neste momento ainda não se pode fazer um balanço. Nós em Angola não tivemos alternância, nem tivemos mudança. É o mesmo partido, com os mesmos vícios, com as mesmas práticas e os mesmos atores, na verdade. Agora, vamos ver até que ponto, na verdade, o próprio presidente João Lourenço quer imprimir um contexto novo. Então, são desafios, são oportunidades. Como eu disse, dependerá muito, até que não é perceptível, qual é a visão que ele tem de Angola. Até porque ainda não falou de questões fundamentais, como a reforma constitucional. Não é possível sairmos desse contexto de regime autoritário sem a reforma constitucional. Na verdade, o assambarcamento excessivo dos poderes numa só pessoa. Até aqui, o presidente João Lourenço nunca se referiu a isso. Por exemplo, podemos entrar aí o célebre acórdão do Tribunal Constitucional, exatamente, que impede os titulares, os auxiliares de prestarem contas no Parlamento. Portanto, não há separação de poderes. Ainda precisamos ver até que ponto o Estado de Direito se vai afirmar. Portanto, vai depender muito qual é a visão que o presidente João Lourenço tem da Angola que sonha. Tem coragem suficiente para lançar as reformas que o país precisa ou não. Até aqui o que eu posso dizer o que está a fazer é afirmação de autoridade. O que ele está a fazer é afirmação de autoridade. Quando foi eleito... Mas o senhor é um político experimentado e sabe que essa afirmação de autoridade também é necessária. Quando ele foi eleito, havia muito mujimbo, como se diz em Angola, que ele seria um pau-mandado, seria um palhaço.
na verdade, a autoridade continuaria com o antigo presidente, que é o presidente do partido. E o que ele fez ao chegar, essas demissões, exonerações, aquilo é para afirmação da autoridade. Quis transmitir ao público, à opinião pública, a ideia de que ele tem autoridade. Obviamente tem os poderes constitucionais que lhe permitem fazer isso. E teve a coragem de começar por ali. Mas Angola não se constrói só assim. É preciso muito mais. De um lado, precisamos de melhorar a governação, a qualidade da governação. E até aqui ainda não há indicadores sobre isso. Precisamos de fazer uma verdadeira luta contra a corrupção e tem duas dimensões. Virada para o futuro, mas também acabar com a impunidade do passado. E até aqui ainda nada foi feito, só foram exonerações, etc. Foi só afirmação de autoridade, não é verdade? Vamos ver que passos verdadeiros vão ser tomados no segundo da correção dos erros do passado. Porque se formos a ver, a aprovação do Orçamento Geral do Estado deu um indicador de que estamos da mesma. As mesmas práticas, as mesmas filosofias, os mesmos erros. Portanto, o Orçamento Geral do Estado não trouxe nenhum indicador de que é uma mudança de consciência, uma mudança de paradigma. Mantém-se tudo na mesma. Portanto, ou seja, digamos que o governo do Presidente João Lourenço ainda não esvaziou a agenda da casa, ou seja, este país ainda precisa de mudar. Neste momento é muito mais urgente a mudança, porque a vida das pessoas tem estado a agravar-se com o advento do Presidente João Lourenço. A vida econômica e social tornou mais difícil a dimensão social dos angolanos, por três fatores. Primeiro, a desvalorização da moeda angolana. Ao mesmo tempo que é o congelamento dos salários, o que significa houve erosão do valor dos salários da função pública. O mesmo cidadão que há 2 anos ganhava 300 mil kwanzas, equivaleria a 3 mil dólares, hoje esses 300 mil kwanzas nem chegam a $1.000. Portanto, houve erosão. Aumentou o custo de vida. Não é verdade? O desemprego mantém-se na mesma. A vida do cidadão piorou do ponto de vista social. Não é verdade? Agora, é preciso muita coragem para fazer a viragem das coisas. E o Orçamento Geral do Estado, que foi aprovado, já com o novo governo do Presidente João Lourenço, manteve os mesmos indicadores, os mesmos vícios. Mas há um esforço, e eu não queria desviar-me, mas também é importante, há um esforço para aquilo que se chama, os economistas chamam de due diligence, ou seja, de maior transparência na governação. Acha que sim, ou acha que esse esforço ainda são medidas avulsas que depois na prática não se estão a concretizar? Mas não sentimos que há uma maior transparência na governação da coisa pública, no prestar de contas, na existência de controllers financeiros, ou seja, e tem razão e é verdade, porque se degradam as condições sociais, temos aí um problema, mas não acha que também aqui há um esforço para que as coisas sejam mais transparentes? Portanto, como disse, neste momento o que há é a afirmação da autoridade. Não mudou o paradigma de governação, não mudou. E muito mais, o conceito de transparência implica também o estabelecimento de regras. Não é só anúncios e vontade, não, são regras. E até aqui não há novas regras, na verdade. Se formos a ver, a proposta de lei que o Executivo fez para o repatriamento de recursos financeiros domiciliados do exterior, aquilo não é mais do que legalização e branqueamento do roubo. E eu digo porquê. Uma das cláusulas estabelece que se alguém tiver recursos ilícitos do exterior e estiverem aplicados, na verdade, basta trazer uma nota da instituição financeira onde estão aplicados, na verdade, e depositar no BEN e aí acabou. O que significa legalizou-se o roubo que foi feito. Mas não passa. Há uma série de regras que não me dão indicadores positivos. Como eu disse, sim, o Presidente João Lourenço está numa fase de afirmação de autoridade. Ao mesmo tempo que está a dar alguns indicadores de mudança de estilo e de postura. Mudança de estilo em que termos? É visível que o Presidente João Lourenço é menos formal, comparando com o Presidente José Eduardo Santos. Menos maior formal. Distensão, maior na distensão, coisa, mais simples, etc. Viaja de carro nas províncias, nunca saiu do Luanda para a província, mas na província lá dentro viaja de carro, dorme nas províncias, o que não acontecia com o anterior. Vai fazer a abertura do Ana Gripa no Amo, foi o Nanê, etc. Está um bocado mais distendido. E isso também ajuda a criar nas pessoas um espírito um bocadinho mais distendido também. E maior vontade de colaborar.
Mas fora disso, em termos de grandes políticas, ainda não houve nada. Isso deixa-me fazer. Há quem referiu e sublinhou várias vezes desafios e oportunidades. Vamos definir quais são os desafios neste momento deste país. Os desafios é assumirmos com coragem a necessidade de mudança de verdade. Mudança de verdade pressupõe o quê? Pressupõe assumirmos que Angola precisa de uma reforma constitucional, não é verdade? Primeiro, que altera o paradigma de concentração excessiva de poderes na figura do Presidente da República. Garanta a separação de poderes em relação ao Executivo, ao Judiciário e o Legislativo, na verdade. E devolva ao cidadão o direito de eleger diretamente o chefe de Estado. Mudarmos o paradigma. Podemos ir um bocadinho mais longe até. Será que vamos manter o sistema de representação proporcional de listas, sistema misto de representação proporcional, ou vamos para círculos uninominais para os cidadãos elegerem também diretamente os seus deputados? Bom, isso é uma reforma do sistema eleitoral que é avassaladora. Há um debate que temos que travar mesmo. Vamos manter o sistema unicameral ou vamos para o sistema Mas acha que isso é uma prioridade? Agora, sinceramente, como política, acha que a reforma do sistema eleitoral é uma prioridade quando ainda há tanto para fazer? Eu entendo que as coisas não se fazem todas de uma vez, mas precisamos de assumir que o país precisa desse debate e começar a fazer as coisas. O mal é quando ficamos parados, claro. Na verdade. Mas então, precisamos de dar passos para a afirmação verdadeiramente da democracia. Então vamos falar de oportunidades. Processo de democracia. Vamos falar de oportunidades. Estado de Direito, a questão da abertura da comunicação social. Já é bom, como disse, se o senhor sairmos e a comunicação social veio. Mas ainda há desequilíbrios. Ainda há desequilíbrios da maneira como as coisas são reportadas. Mas vamos dando alguns passos. Na verdade, precisamos de assumir verdadeiramente uma vocação social quanto à qualidade da governação e da programação. O que ainda não é. Portanto, há uma série de vícios, problemas que são os desafios. Mas temos que aceitar que o ambiente ficou mais distendido. Isto é uma oportunidade. O presidente João Lourenço precisa de perceber que durante uma certa fase inicial, uma grande parte da cidadania ficou apaixonada por ele. Mas essa paixão está a passar. Teve ciúmes dessa paixão. O senhor era o líder porque os angolanos estavam apaixonados. O meu conceito é diferente. Tudo que ajuda o país é bom para todos nós. Se o presidente João Lourenço tiver sucesso, algumas coisas de Angola melhorarem, a vida do cidadão melhorar, eu também estou contente. O meu conceito de poder não é só poder pelo poder. É poder desde que seja para realizar uma obra em prol do cidadão. Se alguém estiver a fazer bem, devemos aplaudir e devemos ajudar. É um político generoso. E devemos ajudar. Não é generosidade. O meu objetivo é o país. E são as pessoas. Não é eu atingir o poder. Não. Se houver um contexto tão positivo que eu não preciso mais de concorrer, qual é o problema? Por Angola e por os angolanos. Espera. Deixa-me. Eu já lá vou, mas agora falávamos de oportunidades e falávamos realmente de uma eventual mudança do sistema eleitoral. Temos agora aqui uma grande oportunidade e ela está, ou eu não posso fazer juízos, mas ela parece-me que está a escapar à oposição, que é a oportunidade das eleições autárquicas. Ou seja, parece mais ou menos evidente que vamos ter gradualismo territorial, portanto vamos ter eleições autárquicas aos bocados. Contraria exatamente todas as suas expectativas. Primeiro é que o gradualismo territorial não é constitucional. Não é constitucional. Não devia estar a violar, porque não proíbe, mas não tem respaldo constitucional. O gradualismo funcional é se vê estabelecido na Constituição. Da mesma maneira que durante muito tempo o governo violou por omissão a lei, a Constituição, ao não fazer as autarquias, neste momento está a violar outra vez o que vem na Constituição, que é gradualismo funcional, de transmissão de competência. Na verdade, primeiro. Segundo, em vez de optar pelo debate nacional, para clarificação de contextos, na verdade, embora aparentemente está a haver um debate nacional. Não, o que eu percebo é que o governo está a vir explicar simplesmente, não está a vir colher as opiniões. O debate nacional não é vir explicar, é dar a sua versão, permitir outras versões também serem expendidas e depois auscultar quais são as opiniões dos cidadãos, na verdade. É isso que ainda não está a existir. E nós todos temos que dinamizar isso. Temos todos que dinamizar isso.
Nós próprios vamos realizar no princípio de maio uma conferência Mas deixa-me só internacional sobre as uma autarquias. pergunta ficar claro. Aquilo que acha é que neste momento o Governo já tomou uma decisão, portanto aquilo que eles chamam a ouvir a sociedade civil é simplesmente vir explicar à sociedade civil qual for a opção. É explicar e impor. Portanto, a cultura do sistema não é cultura de abertura democrática, de imposição. E são as mesmas pessoas que estiveram no Partido Único, são as mesmas pessoas que estiveram a imperar o autoritarismo, e são os mesmos. Portanto, o quadro mental não mudou necessariamente. O que tem havido é metamorfose para ajustamento a cada momento. Na verdade, portanto, simplesmente é isso. E tem que haver um debate verdadeiro. Porque, no fundo, com o gradualismo geográfico, vamos fazer mais mal do que bem. Porque vai haver muito mais assimetrias, vai haver muito mais desigualdades. Eventualmente, vamos discriminar os cidadãos angolanos. Os que vivem lá onde vai haver autarquias são cidadãos de primeira, os que ficam noutros municípios são cidadãos de segunda, etc, etc. Portanto, tudo isso não é bom do ponto de vista político, não é bom do ponto de vista patriótico, nem sequer é bom do ponto de vista constitucional, porque não tem respaldo. E muitos dos argumentos que o governo utiliza não são aceitáveis. A lógica é de que a viabilidade das autarquias tem a ver com território. Nós em Angola não se põe problema de território. Tem a ver com população. Obviamente haverá autarquias com mais população do que outras. Tem a ver com a vida econômica. Há desequilíbrios na vida econômica. Tem a ver com a distribuição de recursos humanos de qualidade, quadros. Também há desequilíbrios. Mas a divisão, o gradualismo territorial vai aumentar esses desequilíbrios. Porque as populações, se eu estiver a viver numa municipalidade que não vai evoluir para o poder autárquico, eu mudo-me. Mudo logo, vai haver fluxos migratórios, as pessoas vão mudar para lá onde há mais oportunidades, etc, etc. Até porque a ideia de que, por exemplo, como Camanonga, com 6.000 habitantes, e eu com 6.000 habitantes faço maravilhas. Todas as crianças vão ter escola. É verdade. Mesmo se eu tiver que fazer escolas ambulantes porque a população está dispersa. Mas é mais fácil, com 300 crianças, eu dar escola a todos. Fazer a diferença. Fazer a diferença. Na verdade, crio condições de vida muito melhores do que alguém que vai ficar com uma autarquia como Viana, com mais de 1 milhão de cidadãos, com problemas enormes de saneamento urbano, com problemas enormes de viabilidade. Não, muito mais difícil. Afinal, é exatamente o contrário. Na sua opinião, isto é uma opção absolutamente desastrosa para o país? Desastrosa. Bem, desastrosa com o tempo, nós vamos perceber que vai ser um erro se optarmos pelo gradualismo geográfico. Muito bem. Nesse caso, posso presumir, e acho que bem, corretamente, que a CAS, a CE e a UNITA concordam, portanto, porque tanto o maior partido da oposição, porque em termos formais, também não concorda com esta. O que é que a oposição, ou o que vocês podem fazer juntos? Significa, nós queremos promover, no princípio de maio, um debate aberto, uma conferência internacional de debate aberto. E nós queremos... Uma conferência internacional? Sim, sim. Nós queremos, primeiro, discutir as nossas próprias opções. O Ministério da Administração do Território tem que vir lá explicar esse tal conceito de gradualismo geográfico. Já dirigiu o convite ao Sr. Ministro? Então, tudo isso será feito. A UNITA também vai estar lá. A CASA vai estar lá. O PRS vai estar lá. A FNLA vai estar lá. Todos ali, discutirmos todos. E quem promove esse debate? A CASA? O Grupo Parlamentar da CASA. Depois disso, teremos uma parte de técnicos e da opinião da sociedade civil. Abordagem técnica, não é verdade? Com especialistas, etc, etc. E num terceiro momento, termos as experiências estrangeiras, lusófonas. Portugal, Cabo Verde e Moçambique. Para ver se, de um lado, discutimos todas as nossas opções. Não é que o governo vem e acabou. Não, o governo explica, a UNITA explica, a CASA explica, o PRS explica, a FNLA explica. E depois vamos chamar os técnicos, que não são políticos. Portanto, no fundo, vocês estão a fazer a promoção do grande debate. O grande debate aberto. Não é imposto, como o Ministério da Administração do Território faz. O nosso governo tem a desvantagem de que, quando vem com um projeto, já tem tudo feito, tudo fechado. Depois é só manipular a opinião pública.
o que está errado. Mas depois aqui há riscos, por exemplo, porque em Moçambique as coisas não funcionaram, em Cabo Verde funciona, eu estava a dizer Santo Tomé, mas Santo Tomé é tão pequenino que de facto tudo ali corre bem, não é? Portanto, nós temos, vamos chamar, digamos, à coação, vamos sistemas que funcionaram, sistemas que não funcionaram. Mas também há uma outra coisa, cada caso é um caso, não é? E portanto, qual é a percepção que a casa tem do território nacional? O território nacional está preparado para receber autarquias ao mesmo tempo. Mais, e isso não é quadros, porque os quadros são do governo e dependem do governo central, mas há massa crítica, massa humana suficiente para fazer o poder autárquico em todo o país? Há massa humana suficiente, até porque, ao fazer as autarquias em todo o território nacional, o que teremos é flutuação de populações, quadros, etc, etc. E, eventualmente, se aliarmos isso ao conceito de discriminação geográfica positiva, vamos fazer com que aquelas populações que durante muito tempo ficaram desfavorecidas, sem médicos, sem enfermeiros, sem advogados, passarão a tê-los. Porque as pessoas irão para o interior, na verdade, buscar oportunidades. Um quadro bem formado, se tiver a oportunidade de ir trabalhar para uma autarquia, vai preferir em vez de ficar desempregado, na verdade. Portanto, vai criar muito mais o equilíbrio em termos de populações pelo país. Uma coisa, há bocadinho falava, e bem, que não é, ou seja, como político não se vê como agenda pessoal, mas vê-se sobretudo como agenda por Angola e pelos angolanos, que é esse um dos slogans. E, portanto, eu podia intuir duas coisas. E vamos por partes. Nas eleições autárquicas, a Casa CE poderia apoiar candidatos de outras coligações, de outros partidos, numa frente comum, para, por exemplo, derrotar o candidato do partido do governo? Primeiro, sem arrogância, sem puxar a sardinha à minha pessoa, mas posso lhe garantir, tenho dúvidas se neste momento existe um outro concidadão angolano que conheça tanto Angola como eu. Município a município. Nos últimos 10 anos dei 3 voltas a Angola, município a município. Por terra, de carro, em todas as estradas por ali. E tenho um bocadinho de noção de como é que vivem as populações. Não é só teórico nos gabinetes, ver o mapa e isso. Não. Não é só regras quadro, não é? É de viver com as pessoas. E a nossa divisa na altura era ver, ouvir e partilhar. Viver com as pessoas. Então tenho um bocadinho de noção das ansiedades, das expectativas, etc., dos cidadãos. Na verdade, portanto, esta é a questão principal. E quando você vive o sofrimento das pessoas, a percepção que você tem do papel que você deseja desempenhar é diferente. Na verdade, não é só busca do poder pelo poder. Porque há duas filosofias à volta do conceito de exercício do poder político. Aquelas que buscam o poder como um fim em si próprio, na verdade, para mandar, e aqueles que buscam o poder para implementar uma obra em prol da pessoa. E quando você está perto do cidadão, obviamente, sente-se muito mais sofrimento. Estava a falar número dois, da ética republicana. Número 2, a questão que tu levantou. Sim, o problema do poder autárquico não deve ser visto só muito na perspectiva política. Não, é na perspectiva de realização da democracia, melhor prestação de serviços, proximidade dos que mandam com os que são mandados, portanto, mudar o paradigma da vivência política do país. Exato, e nisso o que conta são os atores, as pessoas, não são necessariamente as forças políticas. Porque o que vai ser necessário é encontrar em cada autarquia alguém comprometido, alguém patriota, alguém sério, alguém honesto, alguém com visão, alguém com projeto, na verdade, e que possa ser cidadão comum, possa ser de um ou de outro partido, etc, etc. E depois disso encontrarmos formas de que aquele indivíduo responda verdadeiramente à ansiedade e à expectativa do cidadão. É o que conta. E para nós vai ser irrelevante se a pessoa é de partido A, B ou C, ou se não tem partido. O que queremos é o bem das comunidades. Para que também transformemos um bocadinho o mapa político nacional. Maiores equilíbrios. Sim, e menos partido, quer dizer, será sempre partidarismo. Tirar um bocadinho mais da vida, a partidaridade da vida das pessoas. Tirar um bocadinho isso. Precisa haver mais cidadania do que partidarismo. Claro, portanto concordará que depois da passagem